Bom, gente, bem-vindos. Vamos dar sequência aqui na nossa série de vídeos sobre a Lei 11.442, a Lei do Transporte, né? Paramos lá no parágrafo 5º do artigo 2º. Eu queria gravar mais rápido os vídeos, não dar uma sequência, mas depois daquele primeiro vídeo eu precisei viajar. Retornei ontem, né? Então vou dar a sequência, gravar os vídeos para postar aí a cada 2 dias para a gente terminar essa série aqui dessa lei. Quem quiser acompanhar as minhas viagens, né? Tá lá no outro canal, que é o Meus Fretes, tá? Vou colocar um linkzinho aqui embaixo. Tem 2 vídeos meus dessa viagem lá. Então vamos dar sequência aqui. Faltou o artigo 3º, que era muito simples, né? Fazer só a leitura dele aqui, não tem muita explicação. O processo de inscrição e cassação do registro, bem como a documentação exigida para o RNTRC, serão regulamentados pela ANTT. Inscrição todo mundo já conhece. Agora, cassação, te confesso que nunca ouvi falar de um caso do registro cassado, né? Vou até pesquisar um pouco sobre isso. Se for uma coisa interessante de falar, eu falo num vídeo específico, tá? Vamos seguir aqui para o artigo 4º dessa lei. O contrato a ser celebrado entre o ETC, que é a transportadora, e o autônomo, ou entre o dono ou embarcador da carga e o autônomo, TAC, definirá a forma de prestação de serviço desse último como agregado ou independente. Aqui no parágrafo 1º e parágrafo 2º, ele explica o que é o agregado e o que é o independente. Vou fazer a leitura aqui para a gente ver que tem umas diferenças e que esse termo agregado não surgiu por acaso, é um termo que está aqui na lei. Basicamente, a diferença é eventualidade e exclusividade. Olha só, parágrafo 1º. Denomina-se TAC agregado aquele que coloca veículo de sua propriedade ou de sua posse a ser dirigido por ele próprio ou por preposto seu a serviço do contratante com exclusividade mediante remuneração certa. Então, são 2 questões aqui que são as características mais fortes, né, vamos dizer assim, mais presentes. Exclusividade e remuneração certa, ainda que elas sejam percentual. Parágrafo 2º, denomina-se TAC independente aquele que presta o serviço de transporte de carga de que trata esta lei em caráter eventual e sem exclusividade, mediante frete ajustado a cada viagem. Parece meio óbvio, mas para deixar registrado que tem regulamentação aqui nessa lei, né? Muita gente prefere trabalhar como agregado, você tem um valor certo ali, né? Eu nunca trabalhei como agregado, tenho nem vontade para te falar a verdade, porque o que eu vejo aqui com os agregados, com o tempo, às vezes no início o frete está bom, depois vai caindo, né? Porque o óleo vai aumentando, a despesa vai aumentando, eles não aumentam o valor do contrato, né? O que eu ouço falar é isso aí. Vamos lá, parágrafo 3º do artigo 4º. Sem prejuízo dos demais requisitos de controle estabelecidos em regulamento, é facultado ao TAC a cessão de seu veículo em regime de colaboração a outro profissional, assim denominado TAC auxiliar, não implicando tal cessão a caracterização de vínculo de emprego. Vou fazer a leitura do restante aqui, para a gente comentar sobre isso, que aqui frisa muito essa questão de não caracterizar vínculo de emprego, tá? Essa lei preocupou muito com isso e isso é muito importante. Olha o 4º. O transportador autônomo de cargas auxiliar deverá contribuir para a Previdência Social de forma idêntica à dos transportadores autônomos. Isso aqui eu falo sempre para quem me encontra na rua, né? Eu falo não só para o motorista, falo até para os chapas, o pessoal que, né, trabalha de ajudante, contribua para o INSS ainda que de forma autônoma, tá, gente? Isso é muito importante. Não é uma coisa muito boa, não paga tão bem, mas o INSS é um seguro, tá? Não é só para você aposentar lá na frente. Se você se machucar, né? Tomara que isso não aconteça, precisar ficar afastado uns tempos, né? Ou ficar aí inválido, né? Deus queira que isso não aconteça. Mas você está assegurado e você tem lá a sua remuneração. Vai depender do quanto você contribuir, tá? Mas o que está tendo aí, né, o INSS, sem ele é pior, tá? Ele não é bom, mas sem ele é pior. Então vamos lá. Parágrafo 5º, ainda do artigo 3º, artigo 4º. As relações decorrentes do contrato estabelecido entre o transportador autônomo de cargas e o seu auxiliar, ou entre o transportador autônomo e o embarcador, não caracterizam vínculo de emprego. Então, vai falar muito nisso aqui. Olha o artigo 5º. As relações decorrentes do contrato de transporte de cargas de que trata o artigo 4º desta lei são sempre de natureza comercial, não ensejando em nenhuma hipótese a caracterização de vínculo de emprego. Parágrafo 2º do artigo 5º, que o primeiro foi revogado. No caso de contratação direta do TAC pelo proprietário da mercadoria, que não contratou o transportador, o cara fabricou o produto, contratou o autônomo, a relação dar-se-á nos termos dessa lei
e será considerada de natureza comercial conforme o caput desse artigo, ou seja, não tem vínculo trabalhista. E o terceiro, para fechar, compete à justiça comum e não à justiça trabalhista, nem não à justiça especializada, comum, o julgamento de ações oriundas dos contratos de transporte de cargas. Veja bem, quando ele diz aqui, em todos os pontos que ele disse, não caracteriza vínculo de emprego, então muito cuidado com isso, porque eu tenho visto algumas pessoas contratam um motorista e pedem ou exigem dele constituir um MEI, né? MEI caminhoneiro, ou MEI, seja lá o que for, vamos um pouco a gente está fora da relação de transporte. E a pessoa vai lá e constitui o MEI, né? Esperando que com isso não caracterize vínculo de emprego. Está burlando a lei, na verdade, né? Mas aqui diz, por exemplo, que você pode fazer a cessão do seu veículo. Tudo bem, então você alugou seu caminhão para alguém, né? A gente usa até o termo arrendamento, mas muito cuidado, né? Porque o vínculo de emprego, né, essa lei está falando que não caracteriza, mas depende muito da maneira como esse contrato vai se dar. Se ele for apenas burlar a lei, na Justiça do Trabalho, isso é derrubado com muita facilidade, tá? Qualquer advogado leva o que seria o seu parceiro, a pessoa que alugou seu caminhão, mas está alegando que era seu empregado, vai derrubar isso aqui com facilidade. Como que ele vai fazer isso? Provando que era emprego. Então, na CLT, nas seções trabalhistas em geral, existem cinco características que vão provar ou não se ele era o seu empregado. Veja bem, olha só, na relação de você, se você fez um contrato de arrendamento que seja, mas durante o cumprimento do contrato havia entre você e a outra pessoa subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade e ser pessoa física, tá? Isso aqui vai caracterizar vínculo de emprego, não importando se o seu motorista constituiu um MEI, tá? Então isso aqui, como eu disse, na Justiça do Trabalho derruba facilmente. O que é isso aqui? Subordinação. Se tem subordinação na relação entre vocês, mesmo tendo contrato de aluguel de caminhão, é uma característica. O que é isso? Como que isso pode se dar? Por exemplo, se o cara alugou seu caminhão, ele vai ter liberdade para ir onde ele quiser, né? Você pode até, no contrato de arrendamento, de aluguel, dizer, olha, não quero que o meu caminhão vá para o Rio de Janeiro, por exemplo, acho lá perigoso. Para São Paulo não quero no Nordeste, que é longe, a estrada está ruim. Isso você pode colocar, não tem problema. Não caracteriza subordinação. Mas se toda vez for você que arrumar a carga e a carga que você arrumar, ele tem que ir, é subordinação. Então, a primeira característica já está aqui presente, né? Então, você tem que ter cuidado com isso. Se você realmente fez um contrato de aluguel, cedeu seu caminhão para alguém, para o TAC auxiliar, seja lá o que for, e ele não é seu empregado, tá? Habitualidade, tá? Isso aqui é o dia a dia, trabalha uma vez por dia, uma vez por semana, né? Tem aquela habitualidade, não é eventual, tá? Então, habitualidade é o contrário de eventualidade. Onerosidade, você está pagando para ele, tá? Mas o contrato de arrendamento, de aluguel de caminhão, também ele tem um custo, né? Ele te paga para isso. Mas, juntando essa subordinação, habitualidade com onerosidade, você está pagando ele pelo trabalho, vai somar para atingir as 5 características. Pessoalidade, ou seja, é a pessoa que presta serviço diretamente, ela não manda outra pessoa no lugar dela, às vezes, né? Se ele alugou seu caminhão, ele pode pôr motorista de vez em quando, a não ser que você proíbe no contrato. Mas tendo essa pessoalidade, também vai caracterizar o vínculo de emprego. E ser pessoa física, obviamente, não é uma empresa que você alugou seu caminhão. Se você alugou para uma empresa, não caracteriza. Aí, com muito cuidado, mas eu aluguei para um MEI, né? Como eu disse, aqui no Justiça do Trabalho, ele vai provar, né, por conversa de WhatsApp, de e-mails, né, troca de mensagens, os pagamentos que você faz para ele em percentual. Então, isso aqui, como eu disse, é derrubado facilmente se a ideia for burlar a lei trabalhista, tá? Então, muito cuidado com isso. Bom, 9 minutos, né, como eu disse, eu queria fazer esses vídeos mais curtos. Vamos ficar por aqui, encerramos então no artigo 5º, né, artigo 4º. No próximo vídeo começamos o artigo 5º-A, que ele fala sobre as formas de pagamento de frete. Esse aqui também é um assunto muito interessante, né? Tem muita coisa para falar, talvez não fica nem... vai ser mais de um vídeo, tá certo? Muito obrigado a quem acompanhou. Se inscreva no canal, curta o vídeo se gostou. Conheça o canal Meus Fretes também, tá? Onde eu mostro as minhas viagens lá, o canal do nosso aplicativo. E um abraço e até a próxima.